Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo. Saudades da aula? Foi boa essa semaninha para Dá uma descansada, né? descansar. Ah, e nós já estamos gravando, né? Nós, nós pegamos na aula anterior, deixa eu pegar aqui a aula anterior. Estou entrando no Moodle aqui, tá, pessoal? Nós começamos com custeio por departamento e essa semana nós vamos fazer exercício de custeio por departamento, né? Então, esse que era o objetivo. E eu deixei estamos aqui no Moodle, né? Moodle dessa disciplina. Então, essa semana, a previsão é o custeio por departamento, nas 2 aulas, são exercícios, né? Essa planilha é a mesma planilha que eu deixei na aula passada, na última aula de custeio por departamento. Vocês podem trabalhar nela, ok? E aqui esses slides também são aqueles da semana passada. Eu não tenho nada a acrescentar em termos de teoria. E aqui na tarefa. A tarefa ela está ajustada para o domingo agora, à meia-noite. E é a entrega de todos os exercícios. Tá? Nós vamos fazer, na medida do possível, a maior parte desses exercícios. Se sobrar 1 ou 2, fica por conta de vocês. Vocês vão ter que fazer, ok? Mas a ideia é que vocês entreguem tudo no próximo domingo. Deixa eu entrar aqui na aula. Exercícios. Então, nós estamos no custeio por departamento. Por favor, pessoal, entrem já na planilha, que nós vamos já começar direto. Vamos começar rodando a planilha, tá, pessoal? Não tem muito esperar. A gente fez aqui o 6T1. Então, o 6T1. Vamos começar, pessoal, com o 6T2. Me abram aí o 6T2. Pronto? Podemos começar? Sim. Então, vamos lá. Suponhamos que os seguintes custos indiretos tenham sido incorridos por empresa em determinado período. Então, ele deu aqui aluguel, energia elétrica, material indireto, mão de obra indireta e depreciação. Tudo isso aqui como custo indireto. Bem, antes de atribuição aos produtos, é necessário que seja distribuído aos diversos departamentos para uma melhor alocação seja realizada. Tá? Então, vamos ver. Faça uma investigação sobre a ligação dos custos do departamento onde foi ocorrido e verifica-se que o aluguel é um custo comum à produção toda. Então, não há necessidade de adoção de nenhum critério para sua distribuição. Então, como não tenho um critério, trata-se de um custo comum.
E nós vamos colocar na administração da produção o custo de aluguel. Tudo bem? Então, vai para a administração da produção. Olha só, pessoal. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos nessa empresa. Sendo que 3 departamentos são de produção. E 4 departamentos são de suporte. Então, dentro desses departamentos de suporte, temos a administração da produção, manutenção, almoxarifado e controle de qualidade. E nos de produção, usinagem, cromeação e montagem. Ok? O aluguel nós vamos jogar aqui na administração da produção. Por quê? Porque esse cara é o que vai ser rateado para os outros primeiro. Nós vamos ver que a ordem de rateio, que naquele segundo rateio, que eu vou jogar de um departamento para outro, um departamento para outro, um departamento para outro, ele muda o valor, dependendo da ordem. Tá? Então, a gente tem que estabelecer um padrão para essa ordem. Eu vou explicar daqui um pouquinho. A energia elétrica, a empresa mantém medidores de consumo de energia elétrica em alguns departamentos. E um outro para o resto da empresa. Então, energia elétrica, ela consegue colocar na usinagem, na cromeação e na montagem. 40 mil é para o resto da empresa. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar esses aqui também na administração da produção, esses 40 mil. É aquele que a gente não sabe. Tá? Então, como a gente não sabe para quem vai, é aquele de luz, elevadores, montacarga, empilhadeiras, joga na administração da produção, porque a administração da produção vai ser a primeira a ratear para todos os outros departamentos. Materiais indiretos. Então, a gente faz por meio de requisição, aquilo que eu falei, pega o estagiário, vai lá no almoxarifado e pegue todas as requisições e separe as requisições por departamento. Foi o que o estagiário fez. Mão de obra indireta. Mão de obra indireta é através dos timesheets, dos apontamentos, né? Então, eu pedi para o estagiário, estagiário, vai lá na administração da produção, que administra a produção, pega o timesheet de todo mundo e separa por departamento, para a gente ver quem que gastou. Ele separou e deu isso. Depreciações de máquinas, depreciação de máquinas. A gente pegou, tem uma área nas empresas que é controle do imobilizado ou imobilizado, que às vezes essa área é bem organizada, às vezes não. Se vocês repararem atrás dos micros lá no Mackenzie, tem uma plaquinha imobilizado. Hoje, não é nem uma plaquinha, é um T-code, né? Mas ele pega, por meio daquilo, é possível a gente descobrir aonde está alocado a máquina, para que departamento, para que área, para que produto, a gente consegue determinar. Então, a área de imobilizado é que tem esse controle. E a área de imobilizado, quando foi jogar a depreciação, jogou esses valores para esses departamentos. Então, reparem uma coisa, pessoal. Aqui eu tenho o primeiro rateio já feito. Vocês estão lembrados, tá? Vamos pegar aqui. Se vocês estão lembrados, deixa eu mostrar o esquema do custeio por departamento. A gente pegava os custos, custo que é direto vai para o produto, custo indireto eu ou aloco para os departamentos, se eu conseguir determinar quais departamentos são, é aquilo que nós acabamos de fazer agora, ou então eu rateio para os departamentos. Então eu vou ratear para os departamentos.
é o caso aqui do aluguel, da energia elétrica desses 40 mil, que eu estou jogando aqui na versão da produção, porque ela vai ser rateada. Vou ratear para os departamentos. Então, o que eu acabei de fazer foi esse primeiro rateio aqui dos custos para os departamentos. Esse rosa aqui, ó, esse rateio rosa. E agora? Agora eu vou para o segundo nível de rateio, que é pegar dos departamentos e jogar para os outros departamentos. Eu vou pegando de um, jogando para outro, pegando de um, jogando para outro, até ficar com os custos só nos departamentos de produção. É um rateio que a gente chama de cascata, tá? Ele vai cascateando por vários departamentos. Cada vez que eu faço um departamento, esse departamento sai do meu custo, ele zerou o custo. Então, eu zero um, zero dois, zero segundo, zero terceiro. E a ordem é importante. Como a ordem é importante, o pessoal, às vezes, adota o seguinte critério. Você pode adotar um outro critério na sua empresa, não tem problema. O critério que está sendo adotado aqui é o seguinte. O departamento que fica mais longe em termos de processo da fábrica é o que vai ser rateado primeiro. Então, você vai analisar quem é que está mais distante em termos de processo. A administração da produção. Esse não coloca a mão na massa de jeito nenhum. A manutenção é o segundo, ele que está mais longe. Tá? Eles só aparecem quando quebra alguma coisa. O almoxarifado já aparece bastante, porque eu tenho que toda hora mandar os operários lá buscar produto no almoxarifado. Controle de qualidade, muito. Por quê? Porque todo produto que eu fabrico, né, ou uma porcentagem desses produtos, o controle de qualidade vai me avaliar. Então, dos departamentos de suporte, que são esses 4, o que está mais longe em termos de processo é a administração da produção. Depois vem a manutenção, depois vem o almoxarifado, depois controle de qualidade. De empresa para empresa, pessoal, essa ordem muda. Posso usar um outro critério? Pode, na sua empresa pode. Na nossa matéria, não. Mas na sua empresa você pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Bem, então, o que eu vou fazer agora? O que está mais longe é a administração da produção. Eu vou pegar esse valor da administração da produção, que é a soma de tudo isso aqui, e vou, 296 mil, e vou distribuir para os outros departamentos. Mas não é simplesmente, tem 6 departamentos, divide por 6 e joga. Não. Vamos usar um critério. Tá? A administração de produção rateia para os departamentos pelo critério de custo de mão de obra indireta. Então, a ideia é o seguinte, a administração da produção faz o quê? Administra a produção. Administrar a produção é administrar a mão de obra. Quem gasta mais com mão de obra é quem tem mais mão de obra. Então, quem gasta mais é aquele que vai receber mais custo. Quem gasta menos é o que vai receber menos custo. Tá? Então, vamos colocar aqui o critério de custo de mão de obra indireta. Mão de obra indireta é esse amarelinho aqui, é esse amarelinho aqui. Primeiro 80. Não entra a mão de obra do próprio departamento que eu estou rateando. Aliás, toda vez que eu usar qualquer critério que eu usar, metro quadrado, do departamento que eu estiver rateando, não entra a metragem dele ou não entra o fator dele. Por quê? Porque se entrar aqui 80, se esse 80 aqui entrar aqui e eu for ratear, a administração da produção vai receber um custo. E eu não estou querendo tirar a administração da produção, estou querendo tirar a administração da produção aqui. Então, ela não pode receber custo nenhum. Então, ela não entra. Vai entrar os 60 mil
vai entrar esses 60 mil, esses 30, esses 40, esses 30, esses 50. Total, 270. E aí, eu faço aquelas contas de rateio, né? Regra de 3, simples. 50 por 270, 30 por 270, 40 por 270, 30 por 270, 60 por 270, 80 por 270. Limitação à produção entrou? Não, não entrou. Por isso que eu não joguei os 80 mil para cá. Tá? Ela não entrou, por quê? Porque eu vou distribuir esses 296 para os outros departamentos e não para ela. Porque ela já tem 296. Eu não quero que ela tenha mais nada. Quero zerar os custos da administração da produção. Então, eu pego essa proporção, que dá 100%, e vou ratear esses 296 por 22 e 22. Mesma coisa. Mesma coisa. Peguei os 296 e distribuí para todos esses outros departamentos. Alguns de suporte e alguns de produção. Mas distribuí para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá bom. E aí? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar o custo anterior de cada departamento com esse que ele recebeu da administração da produção. Então, se eu for aqui, eu vou somando todos os custos anteriores pelo rateio que eu acabei de fazer desses 296. Olha só, pessoal, a soma aqui da coluna 296 é lógico, deu esses 296. É o total que eu estou usando. A administração da produção saiu fora. Você viu aqui, ó, não tem nem campo mais para ela. Morreu. E a manutenção vai ficar com 150, 135, 77, 140 e 89. E 124. Uma coisa que é muito importante, pessoal. O total, 720, continua sendo 720. O total não muda. Pronto, pessoal? Pronto. Posso ir em frente? Alguém ainda está atrás? Aí ainda está. Resumindo, eu peguei esses 296 e joguei para todo mundo. Aumentou o custo de todo mundo. Ó, esse cara de 85 passou para 150. Almoxarifado de 70 passou para 135. 45 para 135. Por quê? Todo mundo absorveu o custo da administração da produção. Olha só que coisa, ó. É aqueles totais de 296 aqui, que é a soma dele rateado. Eu tenho esse novo custo, mas a totalização continua sendo a mesma. Ó, 720, 720. É a nossa lei de Lavoisier aplicada a custo. Vamos para o segundo departamento. Eu tenho que fazer isso até acabar com os departamentos de suporte. Meu segundo departamento é o de manutenção, naquela ordem. O mais longe é a administração da produção, o segundo mais longe é a manutenção. Eu vou tirar a manutenção agora, eu quero matar a manutenção. A manutenção, ela rateia para os outros departamentos com base na quantidade de requisição de manutenção. Aí eu pego o estagiário, vai lá no almoxarifado, na manutenção,
e pega as requisições de manutenção. O estagiário vai lá e ele pega todas as requisições, 10 requisições almoxarifados, 27 do controle de qualidade, 33 da usinagem, 27 da premiação e nenhuma da montagem. Total 97. E ele calcula a porcentagem de rateio. 27 dividido por 97, né? Calcula essa porcentagem de rateio. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 150, não é mais aqueles 85, né, pessoal? Agora é 150 a manutenção, não é mais 85. Ele vai pegar esses 150 e vai calcular a porcentagem, essa porcentagem de rateio sobre 150. Cada uma dessas porcentagens. E vai calcular quanto que o almoxarifado, o controle de qualidade, usinagem, comercialização e montagem vão absorver da manutenção. Total, 150. Ó, aqui, ó, 150. Manutenção? Não tem mais. Morreu. Em compensação, o almoxarifado era 135. Eu vou somar com esses 15 que ele absorveu. Mesma coisa para o controle de qualidade, para a usinagem, para a cromeação e para a montagem. Então, cada um desses departamentos está absorvendo uma porcentagem do departamento de manutenção, de tal forma que eu vou matar a manutenção. Ela não vai ficar com nada. Mas o custo continua, o custo total continua inalterado, 720. É o custo total. Tudo bem aí, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Qual que é a diferença do quando está escrito, por exemplo, não entra, que ele não entraria no rateio, e quando está o tracinho, que o valor é zero? Quando está o tracinho, o valor é zero. Quando está não entra, significa que eu mesmo tendo o valor aqui, ó, tem 80 mil aqui, ó. Ele não entra, não vou colocar ele aqui. O 60 eu vou. 60 eu vou, o 30 eu vou, mas esse daqui não entra. Não entra valor de rateio para ele mesmo, para o próprio departamento que eu estou rateando, entendeu? Ah, faz sentido. Obrigada. Porque se entrar valor, eu não rateei o departamento. Sim, seria o valor dele mesmo. Seria o valor dele mesmo. Então, não entra o valor para não... Se ele entrasse aqui 80 mil, mudava toda essa proporção, mesmo que eu não colocasse aqui. Mas essa soma aqui não ia dar 100%, tá? Ou seja, não ia dar 296, ia dar menos. Por quê? Porque ia sobrar alguma coisa para a administração da produção. Que não faz sentido, né? Então, eu já estou rateando ele. Se eu estou rateando ele, eu quero que ele suma. Entendi, professor. Obrigada. Ele desligou. Então, talvez a voz não tivesse tão boa. Agora deve estar mudando, tá? Outro negócio, vocês falam muito pouco comigo. Só quando a Manuela falou comigo é que eu percebi que estava saindo o som, era do micro, não era do microfone de lapela. Então, Mas estava dando para ouvir bem, professor. estava para ver? Tá certo. Uhum. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu tirei a administração da produção e a manutenção.
O próximo que eu quero tirar é o almoxarifado. Eu vou pegar o almoxarifado pela quantidade de requisições de materiais. Eu pego para o estagiário, vai no almoxarifado, pega todas as requisições de materiais, separa ela por departamento. Eu quero do controle de qualidade, da usinagem, da aglomeração e da montagem. Se tiver é, requisição da manutenção e da administração da produção, não adianta você pegar, porque esses caras já não existem para mim. Por isso que tem aqui não entra. Eles já saíram fora. Porque se eu colocar administração, se eu colocar porcentagem aqui, vamos supor que tivesse 20 requisições da manutenção. Voltaria dinheiro para manutenção, voltaria custo para manutenção e eu não tiraria ela. Ficaria num loop infinito essa brincadeira, né? Então, os que saíram não entram mais. É que nem aquela dança da cadeira. Quem perdeu a cadeira, saiu fora, não entra mais, não retorna. Bem, peguei as requisições, 40, 50 e 60, controle de qualidade não tinha requisição. 150, tá? Calcula a porcentagem. Calculou a porcentagem. Calcula agora, aplica essa porcentagem sobre o 151 do almoxarifado. Como a porcentagem aqui é zero para o controle de qualidade, não entra aqui, mas para os outros entram. Distribui esses 151 mil, vai 40 para a usinagem, 50 para a aglomeração e 60 para a montagem, total 151 mil. Voltou, o mesmo 151 que estava aqui é esse aqui. Tá, e agora? Pega os valores anteriores e soma com esse aqui do rateio. Então era 119 no controle de qualidade e continuou 119. Já a usinagem era 192, passou para 232, 131 para 182, 124 para 185. Mas se eu fizer essa soma, continua dando 720. Por quê? Porque custo você não destrói nem cria. Você tira de bolso, troca de um bolso para outro. Já está me apitando aí 7 minutos, tá, pessoal? A hora que ele fechar, a gente vai ter nossa pausa de 5 minutos, a pausa que refresca, e na sequência a gente retorna, tá? Vamos ir terminando, vamos tentar fazer esse último aqui. Ainda tem o controle de qualidade. Por quê? O resto é departamento de produção. Então, esse eu não rateio. Eu só vou ratear esses departamentos que são de suporte. Só vou fazer esse rateio cascata para os departamentos de suporte. Então, quanto que está no controle de qualidade? 119. Eu vou fazer um rateio em função da quantidade de peças controladas por departamento. Vou para o estagiário e falo, estagiário, vai lá no controle de qualidade e vê a estatística de peças por departamento que a área de controle de qualidade fez a vistoria. Então, 68 aqui em usinagem, 44 e 15 foi dado esse número, né? Esses números aqui foram dados. Calculando isso, eu vou ter a porcentagem, que é o valor dos 15 aqui, por exemplo, dividido por 127, que é o total. 44 por 127, 68 por 127. Então, esses são os coeficientes de rateio, ou proporções de rateio. E aí, pessoal?
Aí eu vou pegar esses 119 e jogar nessa proporção para cada um dos departamentos. Chego num total de 296 para usinagem, 127 para cromeação e 199 para montagem. Olha só, pessoal. A usinagem começou com 97. E ela está terminando com 296. 200 a mais, praticamente, do que ela começou. Mas é porque ela absorveu o custo de todos esses outros departamentos. Mesma coisa aconteceu com a cromeação e mesma coisa com a montagem. Então, se vocês repararem bem, cada departamento de fabricação, de produção, recebeu os custos desses departamentos de suporte e ficou com um custo muito maior. Não tem problema isso, tá, pessoal? Se eu for fazer qualquer análise de custo de departamento, eu vou fazer com base nesses custos que estão aqui. Só que, para determinar o custo dos produtos, aí sim, eu faço esse rateio cascata, que eu cascateei todo mundo até chegar nos departamentos de produção e vou usar esses custos aqui para fazer o rateio para os produtos. Por enquanto, esses custos estão nos departamentos. Então, ó, eu estou com os custos nos departamentos de produção. Eu preciso agora fazer um terceiro rateio para jogar para os produtos. Então, está tudo nos departamentos de produção. Bem, pessoal, falta 3 minutos. Eu vou deixar aqui para vocês, quem estiver ainda copiando ou vendo, tá? Ele está aqui. Nós vamos interromper por 5 minutinhos. Retornamos na sequência. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aproveita esse momento. Professor, você vai colocar essas planilhas corrigidas para gente? Não, mas vocês têm o vídeo. Ah, tá. Então, se precisar, vê no vídeo como é que foi. Tá bom. Tá bom? Então, o que vocês estão achando? Tá complicado, pessoal? O que vocês estão achando da aula? Dá um feedback. Tá dando para pegar? Acho que é bom fazer exercício assim. Dá para ir acompanhando e fazendo junto também. Dá para fazer? Não Sim. não tá puxado, não tá difícil, né? Não tá complicado. Sim, tranquilo. Não, acho que é até melhor, porque daí a gente vai entendendo o passo a passo e cada parte do processo. Legal. Então, tá bem organizado, precisa mudar. Quais as sugestões que vocês dão para melhorar? Pra mim tá ok. Para mim também. Também não consigo ver muita melhora, não, professor. Tá bom, assim. Tá. Aí depois vai na avaliação dos professores, aí vocês carcam lá na avaliação. Vocês não avisam a gente, né? E na avaliação dos professores vocês carcam a gente, né? Jamais, professor. Tá bom. Eu vou te falar. Tem alguns alunos, a gente depois vê o resultado final, né? Se vocês pegaram todas as aulas no comecinho, eu mostro em que ponto estou, nós vamos dar isso, nós vamos dar aquilo, eu mostro aquela transparência, nós estamos agora nesse ponto, ainda tem tudo isso para dar. E aí uma das perguntas que tem é, o professor mostra o cronograma de aula? Tem aluno que põe não. Sabe? Dá vontade de falar, pô, não é possível, né? Só tem que ficar falando de 5 minutos qual que é o cronograma de aula? Às vezes coloca e nem presta atenção. Nem lê o que ele está fazendo, né? Ou a outra alternativa é, eu quero sacanear esse professor, vou colocar nele tudo ruim. Tem essa, né? Bem, pessoal, falta 1 minuto.
menos que 1 minuto. Nós vamos dar continuidade na sequência, na segunda etapa, daqui 5 minutos, tá? Nós vamos vir para cá. Vou estar colocando isso no Moodle, né? Daqui um pouco. Ele já vai fechar. Deve estar aqui no fechamento.